E o nosso palestrante, então, é Álvaro Menezes, né? Você, Álvaro, tem um currículo que foi distribuído já, só vou pensar aqui 2 ou 3 coisas. As pessoas que estão participando já viram o seu currículo, mas eu destaco apenas que você fez uma longa carreira na Casal, né? Desde os cargos iniciais até chegar ao presidente da Casal. Depois teve uma carreira também da Compesa, muito na área de perdas, e depois é acadêmico da ANE também, né? Acadêmico da ANE, e teve uma... e agora vai nos brindar aí com essa palestra sobre reinvenção do saneamento. Nós estamos com um quórum um pouco reduzido, mas eu acho que, enfim, é um quórum de qualidade. Então, eu vou lhe... Antes de passar a palavra, então, Samara, passa o vídeo e na sequência eu vou convidar Álvaro para iniciar a sua palestra, tá bom? Ok, obrigado. Depois teremos eventualmente debate ou perguntas. A engenharia brasileira se orgulha em produzir as coisas e a riqueza que nos permite ser alegres, praticar esportes, apreciar música, literatura, teatro, cinema, investir em pesquisa, em educação, em lazer, em segurança e em diversão, além de ter mais saúde e melhorar nosso padrão de vida. A Academia Nacional de Engenharia, criada em 1990, é composta por 200 membros vitalícios, escolhidos por seus pares. É uma posição honorífica que subentende a admiração profissional de seus colegas, similar às academias congêneres de medicina e de ciência, com as quais mantém convênios. Portanto, não deixa de ser o coroamento de uma trajetória profissional. Entretanto, os poucos que alcançam essa honra têm por missão divulgar e representar a sua profissão e os colegas com quem aprenderam e com quem conviveram e interagiram, pois a engenharia é, sobretudo, um trabalho em equipe e um aprendizado contínuo. Como se trata de um grupo de profissionais sênior e independentes, também se presta a, voluntariamente, fazer palestras, emitir opiniões e pareceres sobre temas polêmicos, decisões e indecisões estratégicas da nação. A engenharia é normalmente dividida por setores principais como agronomia, civil, eletricidade, eletrônica, mecânica, química e uma série de áreas de atividades originadas dessas, tais como metalurgia, petróleo e gás, naval, ambiental, alimentos, pecuária, processos, produção, informática, transportes, saneamento, florestal, portuária, militar, equipamentos biomédicos e um sem fim de oportunidades de trabalho que vão mudando conforme a evolução dos costumes e da própria engenharia. Como o próprio nome diz, engenheiros são pessoas engenhosas, capazes de encontrar solução para diversos problemas e aumentar a produtividade, propiciando à população a oportunidade de atividades lúdicas igualmente importantes ao ser humano e à cultura de um país para que se torne uma nação. Os profissionais formados em engenharia são os que mais facilmente migram para outras áreas de atuação, tais como administração, economia e finanças, ou que mais se arriscam em outras profissões. Só um momento, deu uma falha aqui na conexão. Não sei se só comigo ou com todos. Para mim, congelou. Deu um problema na conexão na internet, só um momento. A engenharia brasileira é reconhecida mundialmente como excelente. A sociedade brasileira não pode abrir mão de valorizar a sua engenharia. Oi. Tamara, me escute. Vamos cancelar o vídeo. Quem tiver interesse pode ir no site da ANE que tem. Senão nós vamos... ele está travando, pelo menos para mim, acho que para os outros também, né? Então, vou pedir ao Álvaro... Pode tirar da apresentação, Samara?
e vou pedir ao Álvaro que comece a sua apresentação. O título é A Reinvenção do Saneamento. Eu fiquei aqui curioso, viu, Álvaro? Muita ambição. Reinventar o saneamento. Mas vamos ver aqui a sua apresentação, que certamente com laços de décadas de atuação do setor do saneamento, certamente terá muito o que nos dizer. Por favor, a palavra é sua. Boa tarde, muito obrigado, Dr. Gerson Kelma. Quero cumprimentá-lo e, em seu nome, cumprimentar todos os que estão aqui conosco hoje. Agradecendo primeiro o convite que o Miguel Fernandes, aí, um amigo de longa data, me fez para esse honrado momento aqui de poder falar para pessoas tão qualificadas. E quero pedir a sua permissão para registrar aqui um cumprimento especial aos amigos da ABS, Adriano, Flávio Pérez e Eliana Kitahara, que eu vi que estão presentes aí conosco, porque eu também atuo na ABS já desde 1985, é muito tempo na ABS também. Tá? Então, de fato, Dr. Kelma, vou compartilhar aqui os slides, o PowerPoint. Ele já aparece? Sim. Já aparece, não? Está aparecendo? Sim, sim. Bem, então, como o Dr. Kelma mencionou... Bom, então, como o Dr. Kelma falou, na verdade, a minha ideia, Dr. Kelma, é, por conta dos cabelos brancos que eu já tenho, fazer mais provocações mesmo, de levantar algumas reflexões sobre o que eu chamei aí dessa reinvenção do saneamento a partir do novo marco regulatório. Nós, como muitos dos que estão presentes hoje aqui, já temos aí um longo caminho de vida, vendo muitas coisas no Brasil. Eu acho que nós estamos num momento interessante, mas um momento que exige algumas reflexões. E só para focar direitinho, eu diria, nessas experiências de vida que a gente tem ao longo do tempo, eu lembro aí o Planasa, quando eu entrei na Casal em 1985, o Planasa estava se acabando, mas ele era uma referência muito forte para o setor de saneamento. E às vezes eu comento assim que, de fato, a extinção do Planasa se deveu muito mais à forma como ele foi gerenciado, no contexto das companhias estaduais de saneamento principalmente, do que o modelo que ele possuía, né? E a partir dele a gente veio num processo buscando a universalização, que ainda é o nosso foco. Tá? Esse avanço é um avanço que eu diria lento para as necessidades que a gente tem, mas às vezes eu fico imaginando também que ele nem tem sido, eu diria, tão lento assim para as condições que a gente tem no Brasil. Então, se a gente for olhar o que aconteceu na década de 60, a gente tinha uma situação de déficits muito altos no setor de abastecimento de água, principalmente, que era o que chamava mais atenção. Pouca gente se preocupava com esgotamento sanitário. A gente tinha um predomínio de serviços municipais ou serviços em capitais, conduzidos pelos municípios, pelas prefeituras, e começou também a se estudar a criação do Planasa, com os apoios internacionais que foram dados naquela época. Nas décadas de 70 e 80, de fato, o Planasa ele foi implementado, as companhias estaduais começaram a ser instaladas, alguns municípios não aderiram ao modelo do Planasa e ficaram à margem e vieram se mantendo como seus serviços autônomos, Fundação CESP, Funasa, serviços autônomos, então a gente teve toda uma história para esses serviços municipais. Havia metas definidas principalmente para as capitais. O período de 85 a 95, que marcou, eu diria, o fim do Planasa e o início de um novo momento difícil para muitas companhias de saneamento e para o setor de saneamento, foi chamado de década perdida do saneamento. Naquela época, eu diria que o BNH funcionava como o grande regulador do setor de saneamento. Eu lembro que as companhias de saneamento e a Casal registrava isso muito. Ela tinha toda uma estrutura de planejamento, de estudos tarifários, de discussão com o BNH para aprovação das tarifas, para aprovação de plano de investimento. Então, o BNH funcionava, como eu diria, uma agência reguladora ativa. E a Caixa Econômica, depois da extinção do BNH, passou a assumir, eu diria, o papel do BNH, mas principalmente cuidando da parte de investimentos. A partir de 1990, aí dando um salto já até 2007, com a Lei 11.445, a gente começou a ter alguns movimentos. Eu acho que eu li um artigo do Dr. Kelma há poucos dias falando sobre um projeto de lei
do setor de saneamento. Eu lembro lá pela década de 90 que o José Serra também capitaneava uma discussão muito forte sobre um PL, que eu agora não lembro mais o número, mas era assim, coisa frequente nos encontros da ABS, nos congressos da ABS, todo mundo falando no PL do José Serra para o setor de saneamento. E isso foi caminhando, a gente teve a lei das concessões, que foi importante demais. O PL era... Não, ia dizer que o PL é 4147 mudou, se for esse que o senhor está se referindo, não sei. Sim, era esse aí também. E aí a gente teve a lei das concessões, a criação das primeiras agências reguladoras para atuar no setor de saneamento, os primeiros contratos de concessão plena com municípios. A gente tem lá a Limeira, em São Paulo, como o primeiro contrato que começou a vigir no Brasil, envolvendo um prestador de serviço privado e um município. O novo marco regulatório de 2007, ele trouxe, como eu diria assim, uma novidade para o setor naquela época, a transformação, a substituição dos contratos de concessão por contratos de programa. Algumas companhias estaduais de saneamento, a partir do ano 2000, foram extintas totalmente ou parcialmente, como é o caso da Cosama no Amazonas. O Plano Nacional de Saneamento começou a ser gestado, discutido, preparado e elaborado. E tivemos também uma ação importante, que eu diria, para investimentos no setor de saneamento, que foi o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. A partir de 2011, fazendo assim uma conexão já com o novo marco regulatório, o PLANSAB entrou em revisão, mas ainda continua, pelo que a gente tem acompanhado. Muitas discussões fortes sobre a estagnação do setor e a necessidade de aumentar índices de esgotamento sanitário, que estavam parados no tempo, ou praticamente nem registrados em alguns municípios. Discussão sobre a revisão do marco regulatório de 2007. Houve um incentivo, eu diria assim, uma busca de contratos específicos de PPP, que eu digo são aqueles contratos que cuidam de uma determinada atividade, como as PPPs de esgotamento sanitário, ou PPPs para a produção de água, ou PPPs para a operação de um determinado sistema. E também algumas concessões plenas começaram a avançar muito no Centro-Oeste, com a extinção da Sanemate, e em algumas regiões do norte do Brasil, principalmente na região do estado do Pará. O novo marco regulatório, então, surgiu como eu diria assim, uma necessidade de mudança no setor para que a gente pudesse alavancar mais investimentos, esse é o grande sonho, alcançar maiores índices de atendimento para as populações com abastecimento de água e esgotamento sanitário. Isso não é muito falado, mas as áreas rurais também deveriam estar focadas nesse processo, mas é um desafio muito grande. O novo marco regulatório, eu diria que teve como mote principal esse incentivo à participação do setor privado, eu diria de forma, às vezes, até muito liberal, tá? Assim, sem fazer muitas exigências, simplesmente querendo que ele tivesse dinheiro. Tem dinheiro? Venha. Não tem dinheiro? Não serve. Tá? Isso é uma brincadeira que eu faço às vezes. E surgindo também outros modelos de participação do setor privado, que a gente tem visto, e mais adiante eu vou comentar um pouco sobre isso também. E, obviamente, consequentemente, a gente teve uma elevação razoável, eu diria, significativa de investimentos no setor. E a ANA, com o novo marco regulatório, passou a ter um papel que eu diria, assim, na minha opinião, muito importante e relevante, mas eu acho que ainda poderia ser mais forte, para que as agências reguladoras infranacionais elas pudessem, de fato, ser enquadradas num processo de melhoria que contribuísse para a prestação do serviço ser de melhor qualidade, a sociedade ser melhor atendida e os contratos serem mais sustentáveis. Aqui, muito rapidamente, só um panorama de como o cenário da participação do setor privado já coexistia com os prestadores de serviços públicos no Brasil até 2020. A gente já tinha realmente uma razoável participação. Esse gráficozinho aí do meu lado direito, acho que do lado esquerdo de vocês, mostra que os prestadores de serviço regionais, as companhias estaduais de saneamento ainda ocupavam um espaço muito grande, o privado em torno de 6,3%, mas a gente já tinha um cenário que mostrava uma participação forte, né? Apenas 2 estados não possuíam companhias estaduais de saneamento. Tem algum som aberto, né? Estão me ouvindo? E 6 estados e mais o Distrito Federal não tinham ainda nenhuma experiência com PPPs, que eu digo no sentido amplo. Eu estou falando aí das parcerias entre o setor público e o privado para concessões plenas, concessões parciais, locação de ativo e as próprias PPPs, conforme a lei das PPPs. Tá?
Não havia uma perspectiva para a universalização, de fato, depois de muitos anos da extinção do Planasa, depois de muita luta, de melhoria de algumas companhias de saneamento, de destaques que a gente tem no Brasil, como, por exemplo, a Sabesp, que seguia um caminho que mostrava que era possível fazer universalização, mas no estado de São Paulo, aqui no Nordeste, a CAGES, mas quando a gente olha para o norte do Brasil, parte do Centro-Oeste, grande parte do Nordeste, isso ainda estava realmente muito difícil e distante. A estagnação do índice de atendimento com abastecimento de água, a gente estava ficando sempre em torno ali dos 80 e algumas coisas por cento. O baixo índice de atendimento com esgotamento sanitário, mesmo nas áreas urbanas, isso nem falando em área rural. Uma necessidade muito evidente de investimentos para ampliação, recuperação e modernização desses sistemas de abastecimento de água e os de esgotamento sanitário também. Uma clara evidência de que os operadores públicos não tinham capacidade de endividamento e capacidade de pagamento, a maioria deles, tá? Isso é uma realidade que a gente tem e ainda tem em alguns casos no Norte, no Nordeste, em parte do Sul do Brasil. O desrespeito ao marco regulatório de 2007, eu diria que, de fato, ele criou uma expectativa de que as companhias de saneamento pudessem melhorar, se modernizar, se fortalecer, tinham assim, uma facilidade muito grande de fazer os contratos de programa sem licitação, o que era uma das brigas com o setor privado, mas o marco regulatório ele ficou mais no papel, né? Os contratos de programa eram feitos com metas e compromissos que normalmente as companhias de saneamento não tinham nenhuma condição de cumprir, era mais para botar no papel e dizer que tinha um contrato de programa firmado com algum compromisso, melhorar os seus ativos internos nos balanços das companhias de saneamento, mas na prática o resultado era muito pequeno. A facilidade regulatória, muito evidente, né, principalmente quando se tratava de regular o setor público, e, de fato, o século XXI abriu novos horizontes, né, para que as concessões de PPPs se fortalecessem. E aí vem o novo marco regulatório, né, a Lei 14.026 de 2020, com fundamentos importantes, direcionados para a universalização dos serviços, com metas bem definidas, metas de 99% de água, 90% de esgoto até 2033, no geral. Eu diria que a gente já está vendo que muitos desses contratos que foram feitos de 2020 para cá, essas metas provavelmente não serão alcançadas pelas dificuldades naturais, pelas modelagens que foram feitas muito, eu diria, assim, otimistas, né, usando essa palavra. A segurança jurídica, eu diria que, assim, para os privados houve um avanço muito grande, tá? Os contratos hoje, eles são mais robustos, como está dito aí, mais previsíveis, tá? Mas a sociedade, eu acho que ainda padece um pouco de ser beneficiada por essa segurança jurídica, porque não tem muito amparo nas suas reclamações quando precisa reclamar. A sustentabilidade econômico-financeira também é um dos fundamentos, isso é muito importante, a gente não podia continuar com serviços sem nenhuma sustentabilidade ou com pouca sustentabilidade, ou esperando que um dia a companhia de saneamento fosse virar algo bom, quando na verdade muitas delas dependiam de poceiros, que eu digo às vezes também isso, poceiros que a cada 4 anos no máximo assumiam a sua direção e depois iam embora e trabalhavam muito mais para seus interesses políticos partidários do que para atender de fato a sociedade. Outro fundamento importante é o fortalecimento, eu diria, da eficiência e qualidade da prestação, porque isso sempre se discutiu muito no Brasil, desde a época da criação da ESB, com os programas de desenvolvimento operacional, com os PECOPs da vida, buscando fazer com que as companhias estaduais de saneamento, os serviços municipais, tivessem qualidade, eficiência, redução de perdas. Então, isso foi muito importante que se mantivesse e se fortalecesse. E depois, algo imprescindível para que a gente possa, de fato, seguir adiante, a regulação técnica independente, com autonomia, com normas de referência e, especialmente, com o cumprimento dessas normas. Isso leva para o que a gente colocou aí também de modo bem amplo, 8 pilares que a gente destacou aí no setor de saneamento, um pouco repetitivos, né? A universalização, né? A competição. Eu coloquei a competição aí, mas pessoalmente, eu acho que isso não é nem o termo adequado para a gente utilizar num processo como esse. Eu acho que abrir o espaço para que outros possam participar sem critérios de competição, como a gente tem visto hoje, muito focados, por exemplo, na maior outorga, no maior ágio, tá? Eu acho que isso cria uma certa dificuldade. Mas, sem fato, essa competitividade é muito importante para que a gente possa ter mais participantes, o que não vem acontecendo, e ter maior qualidade dos serviços na hora que a gente pode
pelo menos no leilão, né, escolher no outro. Tá? A regionalização, eu acho que também é uma coisa importante. Eu lembro que a regionalização do Planasa, ela poderia ter sido melhor aproveitada. Na verdade, a gente foi agora criando novos blocos, muito poucos, mas criando novas micro-regiões e com a intenção, eu diria, talvez, né, isso é uma inferência minha, um pensamento meu, de criar os grandes operadores nacionais de saneamento, e acho que isso não tem ajudado muito, assim, essa obrigatoriedade de você fazer certos agrupamentos sem considerar as características locais. Regulação nacional, isso eu acho que é uma necessidade muito grande, a gente deixar, como a gente vê aqui no Nordeste, mas no Brasil todo isso existe, pequenas agências reguladoras com pelo menos somente os 3 diretores, sem nenhuma capacidade de fazer acompanhamento dos contratos. Às vezes isso acontece, o que é pior, num município muito pequeno, em que o operador, se for um operador sério, ele vai ficar com toda a dificuldade de cumprir as suas metas. Se for um operador que não cumpra bem as suas obrigações, vai achar ótimo ter uma agência reguladora que não atua. Capacidade de investimento é outro pilar importante, é preciso que a gente, de fato, mantenha isso. Eu diria que hoje já está um processo um tanto desafiador pela quantidade de investimentos contratados que a gente tem, não sei, isso é também um pensamento. Como eu disse brincando no início, doutor Kelma, é nesse reinventando aí que a gente pensa nessas coisas. Os contratos com metas, isso é importante, mas é mais importante ainda que eles sejam cumpridos, anunciados, acompanhados. Governança e transparência, eu acho que isso também teve uma melhora, tá? Eu acho que está mais claro hoje para a gente, assim, o processo de prestação do serviço de cada um desses grandes operadores privados que têm atuado, e os menores em ambientes de menor porte ou de porte médio também sofrem algum tipo de acompanhamento. Mas esse é um ponto-chave. Eu acho que essa governança ela não pode ficar somente atrelada ao assinar o contrato e confiar no privado. Como eu trabalhei 30 anos em serviços de saneamento, serviços públicos, companhias de economia mista, mas obviamente muito ligadas ao poder público, a gente sente que assim, a ausência do poder público como fiscalizador, como gestor do processo, do contrato, e aí também ampliando para regulador, é muito importante, e eu acho que isso hoje continua quase na mesma. A gente não tem esse papel de acompanhamento firme, de cobrança, de fiscalização. Assinou o contrato, festejou a concessão, comemorou o ágio, comemorou a outorga, vamos acreditar que tudo vai dar certo. Tá? E a sustentabilidade de longo prazo, que é uma coisa muito importante também, que agora a gente de fato tem, como eu digo brincando às vezes, casamentos de 35, 40 anos, 30 anos, com operações que às vezes sinalizam riscos muito grandes, mas que precisam continuar para o bem da sociedade. Então, a partir desse, vamos dizer, dessa peroração, como dizem os advogados, eu penso assim em alguns pontos de alerta decorrentes do que a gente imaginava que o novo marco regulatório pudesse trazer, como, por exemplo, havia um discurso muito forte do governo de que a gente teria grandes players internacionais, fundos de investimentos desesperados, correndo para o Brasil, querendo participar de todos os eventos. No início, eu acho que até houve assim, um certo assanhamento, me permitam usar essa palavra, mas a gente já vê que esses últimos leilões mostram que isso não é tão forte assim. A gente tem alguns exemplos, né? Por exemplo, o Fundo Pátria, como vocês sabem, ele ganhou a concessão do bloco 1 lá da região, lá do estado de Pernambuco. É um bloco extremamente desafiador no sertão pernambucano, com 24 municípios, um lugar onde falta água com frequência, mas que tem o Rio São Francisco ali do lado para salvá-los, né, mas não é bem utilizado. Então, eu acho que isso também foi uma expectativa que não aconteceu. A adesão obrigatória às micro-regiões, eu sempre faço uma conexão com o Planasa, porque é muito parecido com o que aconteceu naquela época. Havia uma obrigação dos municípios aderirem às companhias estaduais de saneamento, alguns não aderiram, quem não aderia era penalizado com a limitação de acesso a verbas do governo federal, tal, mas isso passou e acho que está passando também agora. Outra coisa estranha que eu acho é editais permitindo adesão pós-contratação, tanto no caso de concessões plenas como concessões parciais, essas que a gente tem visto o operador público ainda produzindo água. Tá? E lembro que um dos motes que os privados utilizavam
para derrubar o marco de 2007 era o fato das companhias estaduais de saneamento poderem fazer contratos de programa sem licitação, tá? É claro que, como eu falei de início, havia um jogo muito mais político do que um jogo de comprometimento, tá? Mas havia contratos de programa sérios também, eu não estou colocando todos no mesmo pacote. Eu só estou dizendo que hoje, quando você permite que municípios que não participaram do processo do leilão que foi feito, 5, 6 anos depois, 7 anos depois, eles passem a aderir àquela micro-região ou aquele bloco, é algo parecido com o que havia em 2007. As outorgas continuaram ainda por um bom tempo como sendo referências únicas. Hoje a gente já vê algumas diferenças em contratos que pedem que haja um desconto também de tarifa. Eu diria que um dos pontos também muito fortes do novo marco regulatório foi a extinção pura e simples das companhias estaduais de saneamento e serviços municipais, sem se preocupar em avaliar como eles poderiam ser aproveitados, como o seu acervo poderia ser aproveitado, como toda a sua capacidade operacional poderia ser aproveitada, porque por piores que as companhias estaduais de saneamento tenham sido e alguns serviços municipais, elas prestavam serviço dia a dia com muita dificuldade e tem todo um histórico e um acervo construído em torno da prestação desses serviços. Então, acho que extingui-las simplesmente deixar no seu lugar um privado que vem de uma outra região completamente diferente, com desconhecimento da realidade local, pode criar atrasos. Eu não estou dizendo que é o fim, ou que é ruim, ou que é a pior coisa, ou que é o grande prejuízo. Eu estou dizendo que cria atrasos, provoca atrasos, pelo desconhecimento natural. A pressão sobre o fluxo de caixa de operadores privados e as taxas de juros que existem hoje, isso aí não precisa nem falar muito, isso é uma realidade. Tem um volume muito grande de contratos já assinados com compromissos pesados, que se forem cumpridos vão exigir realmente uma engenharia financeira muito boa. Diversidade de modelos de gestão, eu mais adiante vou falar um pouco mais sobre isso, mas a gente tem hoje tudo. A gente tem desde o modelo Sabesp até o modelo do próprio operador público continuar atuando, tá? Como era antes. E a gente tem ainda uma grande quantidade de municípios que não tem definição sobre regionalização. A gente não sabe o que é que vai acontecer com eles. Alguns estão cuidando da sua própria vida, fazendo suas licitações, seus leilões e tocando para frente, né? Agora mesmo em Minas Gerais, apesar do leilão recente da Copasa, Ipatinga está firme e forte dizendo que vai colocar na rua um processo para ter um operador privado trabalhando diretamente para aquele município. Aqui o cenário após 2020, se a gente for olhar para o mapa, ele não tem muitas modificações, mas aqui pelo meio a gente vê aqui no norte aumentando um pouco, aqui no nordeste houve também uma mudança muito grande, no norte do Brasil começam a aparecer também alguns outros participantes privados, no sul a gente tem lá a Sanepar com as suas PPPs, né? A Corsan passou por uma grande modificação com a venda de suas ações, então houve uma mudança. A gente tem hoje já uma alteração aqui, onde o público estadual segue com 32,82% e o privado com perto de 63,5%. Tá? Aí a gente vê uma outra realidade se consolidando, apenas 2 estados não têm nenhuma experiência com PPPs e 9 companhias estaduais de saneamento deixaram de existir total ou parcialmente. Parcialmente eu falo naquelas, como aqui em Alagoas, por exemplo, que a Casal ela é produtora de água, ou no Rio de Janeiro, a SEDAI é produtora de água. Tá? A meta de universalização ela está estabelecida, a gente já falou sobre isso. Fragilidade regulatória, eu ainda insisto nisso, a gente tem dificuldades na governança das ERIs. As importantes normas de referência emitidas pela ANA, elas merecem atenção, elas são fundamentais para alguns pontos específicos de gestão de contrato, trabalhar com indicadores, forma de prestação de serviço, isso é muito bom, é importante que elas possam ser cumpridas. Os investimentos contratados, só para dar uma cifra, eu não estava querendo falar em muito número, mas tem esse número aí que eu captei lá do pessoal da Bicom. E aqui também só mais uma numerologia também para mostrar a evolução que houve, né, desde 1994, né, com Limeira, até 2026, com os últimos números, né, um pouquinho divergentes talvez do que a Bicom apresentou recentemente no valor econômico, mas aproximadamente 46,1% dos municípios, segundo as minhas contas aqui, faltou o S aí dos municípios, eles já estão sendo operados por operadores privados, tá? E isso é um fato relevante porque eu lembro quando meu amigo Rogério Tavares
falava, depois da aprovação do novo marco regulatório, que a meta da ABICOM, dos participantes da ABICOM, a meta dos privados, era alcançar 30% dos municípios. Eu brincava com ele: Rogério, e os outros 70%? O que vai acontecer com eles, né? Aí ele: não, vamos pensar, o governo tem que fazer alguma coisa. Bom, é o outro caminho que a gente tem que trabalhar. E aí, já me aproximando do Dr. Kelmer e demais participantes no final aqui dessa apresentação, eu coloquei aí um para cuidar e avançar, para a gente não perder a oportunidade de seguir adiante, buscando melhorias e melhorando a prestação de serviço de saneamento. Eu imagino aí também, obviamente, de outros estudiosos que fazem pesquisas sobre o setor de saneamento, que essa cadeia, né, que não é minha, é uma cadeia que eu captei aí de algumas dessas leituras que a gente faz, né, a cadeia lógica da transformação do setor de saneamento, ela passa, obviamente, por segurança jurídica, regulação forte, é sempre a mesma coisa, obviamente, investimentos. Essa eficiência eu transformaria também em eficiência e gestão, ou trocaria eficiência por gestão, porque eu acho que ela englobaria tudo que a gente precisa ter na prestação do serviço, para chegar à universalização até 2003, que é uma coisa que eu acho que não vai acontecer, tá? Então, hoje a gente tem mais ou menos 1.838 municípios que não tem nenhuma regionalização definida. Como eu falei, alguns já vão cuidando da sua vida, preparando seus estudos, abrindo PMIs, contratando empresas para fazer modelagens, tá? Aí vem as diversidades de modelos que eu relacionei aí. Concessão parcial com a Companhia Estadual de Saneamento responsável pela produção de água. Uma coisa que eu acho também assim, muito crítica para a prestação do serviço, porque num comentário muito pessoal, né, tudo que eu tenho na vida devo a companhias de saneamento. Trabalhei 22 anos na Casal, 8 na Compesa, aprendi muito, graças a Deus. Então, eu sou o resultado de companhias de saneamento. Mas eu acho que é um risco muito grande você deixar que as companhias de saneamento, sujeitas às mesmas regras de governança, que a gente pode até usar essa palavra, que sempre tiveram, se responsabilizem pela produção de água e vendam água para o operador privado. Eu acho que a tendência disso tudo é pouco a pouco ir mudando, como aqui em Alagoas. Aqui em Alagoas, a Casal já tem um processo elaborado pelo BNDES, que não foi para a rua ainda por questões políticas, para que ela seja, de fato, definitivamente extinta. Um outro privado, em sociedade com a Casal, ou totalmente, vai ser o vendedor de água para os operadores privados aqui no estado de Alagoas, nos blocos A, B e C. Acionista investidor de referência, eu pessoalmente acho um modelo muito interessante, porque você troca, vou chamar bem popularmente, troca o dono, né? Quando lá pelos anos 90, quando a gente participava de discussões sobre privatização no setor de saneamento, quando eu fui trabalhar na Compesa, que era para a privatização da Compesa em 99, a discussão com os sindicatos passava por aí. E eu gostava sempre de dizer a eles: rapaz, a gente precisa ter dono, a gente não tem dono, a gente precisa mudar isso aí. A gente precisa ter alguém que cuide da empresa para dar resultado de longo prazo. Então, ter um investidor de referência eu acho um modelo interessante. As companhias estaduais de saneamento, acho que aproximadamente 13 ou mais delas ainda continuam existindo, do mesmo jeito que antes, tá? Algumas são boas, justiça se faça, funcionam bem, mas eu acho que já num limite de riscos, porque elas estão buscando muitos contratos de PPP. E isso, na minha visão, gera um ônus muito arriscado, porque as contraprestações vão se acumulando e é preciso você ter muita eficiência para garantir isso aí. Serviços municipais de vários tipos, a gente continua tendo, as concessões plenas, operador privado com 99% das ações ou 100% das ações, como é o caso lá da Corsan, se não me falha a memória, se não estou enganado, e hoje uma febre por PPP de esgotamento sanitário. A gente tem visto aí coisas também que eu acho muito, muito arriscadas. Você pegar, por exemplo, o Ceará, com uma boa empresa de saneamento como a Cagesse, estava botando mais de 100 municípios numa PPP, lançou a PPP em 5 blocos, só leiloou um bloco pequeno, e assim mesmo só teve um participante. A CAERN vai lançar uma PPP para 48 municípios, a CAGEP lançou há pouco tempo para 83 municípios de esgotamento sanitário. Então, esse modelo é um modelo de risco também. Ele mantém a Companhia Estadual de Saneamento e busca um parceiro privado para alcançar os seus objetivos. Então, eu pergunto, essa diversidade de modelo societário facilita a regulação, facilita a fiscalização, facilita o acesso a serviços de qualidade? Bom, só o tempo vai dizer, tá? E ainda nessa linha de cuidar e avançar,
A gente leu recentemente um estudo do escritório Manesco Associados, né, do Vladimir, ele falando dos pedidos de reequilíbrio econômico nos contratos celebrados após o novo marco regulatório. Ele não analisou todos os contratos, fez uma amostragem e verificou que havia muitas causas, entre elas divergência entre os dados do edital e a situação real encontrada na operação, aqueles chamados ativos ocultos, ou passivos ocultos, ou vícios ocultos, como a gente gosta de chamar nas perícias, né? Cobertura inferior informada, excesso de parametrização, eu acho que realmente isso é uma realidade, desconhecimento da realidade, otimismo com togas, cadastro de usuário completamente assim, fora da realidade, depois os problemas com as licenças e desapropriações, algumas alterações regulatórias e alguns eventos previstos na matriz de risco que são justíssimos e que merecem toda a atenção, mas que também provocaram alguns desses reequilíbrios. O que eu vejo, e acho que é a sorte ainda da sociedade, é que esses desequilíbrios ainda não afetaram as tarifas, né? Aqui em Alagoas, os 3 contratos já passaram por reequilíbrios, mas a tarifa que a Casal já tinha com o leilão, eu dizia que era o grande ativo da Casal. A tarifa da Casal sempre foi muito boa não. Na época que eu estava lá, ela não era muito boa. Ela ficou muito boa a partir do momento em que se resolveu buscar essa participação do privado. O governador Renan Filho, nos 2 primeiros anos, ajustou em 80%, né? Ela virou uma tarifa realmente muito atrativa. Graças a isso, os requeridos ainda não têm afetado, nem aqui, nem nos outros lugares, as tarifas, pelo que eu tenho visto e ouvido. A gente tem muitas agências reguladoras, como já foi comentado, segundo os dados que eu pesquisei na internet, tem 86 registradas na ABAR, 105 mapeadas pela ANA, sem significar que todas elas sejam agências qualificadas para prestar o serviço. E uma última coisa aí que eu chamo a atenção é como, de fato, estão funcionando as relações entre as agências reguladoras infranacionais, os poderes concedentes, as concessionárias e a própria sociedade. Como é que esse processo está andando? Se está como antes, quando a agência reguladora acompanhava à distância o prestador de serviço público, ou se, de fato, houve uma mudança. Na prática, eu acho que sim, que houve uma mudança. Hoje existe uma relação mais forte, talvez até pelo interesse da concessionária de fazer com que isso aconteça junto à agência reguladora para garantir os seus direitos contratuais do que para, de fato, buscar o fortalecimento da agência. E aí o papel dos órgãos de governança para os blocos e micro-regiões, como é que isso está acontecendo, né? Foram criados órgãos de governança, conselhos, comitês, essas coisas, e como é que eles estão atuando? Estão atuando de fato? E para encerrar, esse é o último slide, né? Eu falo sobre o que eu vejo que são nossos desafios de sempre, né? Nós temos os desafios referentes ao capital, não quis falar somente em investimentos ou em CAPEX, né? Mas o capital a gente precisa, de fato, garantir recursos para sustentar os contratos já firmados, os serviços iniciados e aqueles que estão por vir, né? A execução referente à capacidade operacional, né? Muitos de vocês estão em São Paulo, não sei se o Dr. Kelman fica em São Paulo ou no Rio, mas conhece bem a realidade de São Paulo, já presidiu a Sabesp. A Sabesp tem um plano de investimentos super ousado, né? Até 2029, 69 bilhões de reais. Eu estava conversando com alguns colegas da Sabesp há pouco tempo e eles estavam falando da dificuldade de encontrar empresas para fazer essas obras, insumos para sustentar a execução dessas obras. Então, a execução de muitos serviços é muito relevante. E se a gente olhar para o Piauí, onde a EGEA está lá cuidando de todos os municípios, ou o Pará, onde a EGEA recentemente pegou os 4 blocos e vai estar cuidando de quase todos os municípios, ali é que é muito mais difícil você ter capacidade operacional para executar obras e atingir as metas previstas. Riscos ou desafios contra a regulação é malhar em ferro frio, como se diz no popular, né? A gente já falou muito sobre isso aqui. A gente precisa, de fato, de previsibilidade, estabilidade e as agências com autonomia e independência. A governança também, eu já comentei isso, fiscalizar, preservar a segurança jurídica e contratual para beneficiar os dois lados, a sociedade, que recebe o serviço, e o prestador de serviço. Um fato importante que em muitos estudos eu já vi que vem sendo considerado é essa resiliência e adaptação aos sistemas decorrentes das mudanças climáticas. Eu, quando estava entrando na reunião, tinha um colega do Rio Grande do Sul falando aí sobre as inundações no Rio Grande do Sul, e não é só lá, né? A gente tem problemas de seca no Nordeste, a gente tem também inundações em algumas regiões do Nordeste quando muda o tempo,
E isso precisa ser adequado a essa realidade da prestação de serviços, com investimentos, com um entendimento de que a concessionária se envolve também com os efeitos disso, mas também com a mitigação disso. Preservação do equilíbrio dos contratos ao longo de sua execução, esse eu acho que é um grande desafio, porque envolve muitas discussões entre poder concedente e prestador de serviço, tá? Isso quando você tem uma relação direta, quando você tem a diluição num bloco ou a diluição numa micro-região, fica aparentemente mais fácil, mas também não é simples. Capacidade de pagamento da população, eu acho que é uma coisa desprezada em alguns desses estudos. Os estudos são feitos muito mais para gerar uma TI atraente, né, com um CAPEX fabuloso, e ninguém se lembra que no meio do caminho, de fato, tem alguém que vai ter que ter dinheiro para pagar. Tá? E aí isso vem gerando algumas discussões sobre reequilíbrios e dificuldades de prestação de serviço mesmo. Tá? Otimização de CAPEX e OPEX, eu acho que isso também é uma coisa que os privados fazem bem, né? Eles entram sabendo que os projetos são referenciais, mas eles, assim que assumem, fazem das tripas coração, me permitam dizer isso aí, para que o contrato deles gere resultados o mais rápido possível para os acionistas. E, por fim, um comentário também sobre a gestão das companhias estaduais e serviços municipais restantes, porque a gente tem, como eu falei, boas companhias estaduais de saneamento ainda operando no Brasil, mas eu acho que tanto elas como grandes serviços municipais que a gente tem estruturados, capazes, eles precisam, assim, eu não sei nem exatamente qual é a palavra, mas a minha visão é de que a busca de parcerias que eles vêm fazendo com operadores privados para desenvolvimento de PPPs tão grandes como a gente tem visto e exigindo cada vez mais contraprestações maiores, eu acho que isso começa, talvez, a gerar riscos para essas companhias estaduais de saneamento. Os serviços municipais, eles não são tão ousados assim de buscar essas parcerias e, por isso, eu acho que para eles ou com eles a preocupação deveria ser maior para que, de fato, eles se sustentem, ou participando de novos blocos, ou sendo subsidiados para que possam encontrar suas próprias alternativas. Bem, era isso aí que eu queria trazer para vocês. Tá? Acho que, assim, da minha parte, como eu falei, é uma satisfação muito grande, uma honra poder falar para uma plateia tão seleta, tão qualificada. E espero, doutor Kelman, que esses meus comentários, eu acho melhor dizendo, eles possam também ser úteis aí para os pensamentos de todos vocês, com as experiências, conhecimentos e competências que têm. Obrigado. Certamente, Álvaro, os seus comentários, as suas observações são úteis. Eu mesmo tenho aqui comentários aos seus comentários e dúvidas também, mas antes de tomar a palavra, eu vou abrir espaço para que os que estão acompanhando possam lhe fazer perguntas ou comentários. Então, quem quiser falar, por favor, levante a mão. Enquanto ninguém levanta a mão, deixa então eu começar. Né? Primeiro eu queria começar com uma concordância aqui absoluta que eu tenho consigo sobre a maneira de se dar outorgas de saneamento com quem paga mais, né? Uma maneira que conceitualmente era ruim e na prática se mostra ruim também. Quer dizer, primeiro, conceitualmente, porque é claro que um serviço que não é universalizado, que a gente quer que seja o mais rapidamente universalizado para atender os que não têm serviço e com tarifa mais baixa possível para atender os que já estão sendo servidos. Então, a ideia de máxima outorga me parece mal concebida e na prática está sendo ruim mesmo, porque quando se vê... Então, antes mesmo de falar na prática, primeiro sobre o ponto de vista conceitual, você fez referência àquele projeto de lei que não evoluiu. Eu tive envolvimento nele, foi no ano 2001, ainda na administração Fernando Henrique Cardoso, o projeto 4147. Eu costumo dizer, ele é muito parecido com o 14.026, é quase igual. E a única grande diferença entre o que se concebeu lá em 2001 e o que foi materializado 20 anos depois, em 2020, no 14.026, a lei 14.026, é que lá atrás não se admitia outorga onerosa. É claro que o entrante
teria que indenizar quem estivesse prestando serviço pelos ativos, comprar a empresa, enfim, não podia entrar sem indenizar quem estava saindo pelos ativos construídos. Mas a ideia de pagar o poder outorgante pelo direito de prestar o serviço nos parecia errada lá atrás, 20 anos atrás. Eu fui um dos que trabalhei, de uma equipe que trabalhou nesse assunto, e a minha interpretação é que foi exatamente por causa dessa virtude do 4147 que ele não foi aprovado. E foi exatamente pelo defeito do 14.026 que ele foi aprovado, que é o IPv outorga. Mas, enfim, isso é só para concordar. Em termos práticos, o que se vê é que, sim, eu sou conselheiro da Iguá, que é uma das empresas privadas. Então, na prática, a gente vê que, sim, tem muitos vícios ocultos. Quer dizer, ou seja, o que se descrevia nos editais para prestação de serviço não corresponde ao que nós encontramos na prática em muitos casos. E isso exige reequilíbrio. O natural reequilíbrio seria de diminuir a outorga. Esse é o reequilíbrio, a maneira mais fácil de reequilibrar. Mas os poderes concedentes não querem isso. Bom, eu tenho outras observações, mas já que temos duas mãos levantadas, eu não vi a ordem, vou ser aqui meio arbitrário. Primeiro o Flávio, depois o Adriano, depois Patrícia. Eu estou vendo 3 mãos levantadas. Então, Flávio, por favor. Ok, Gerson, muito obrigado, né? E Álvaro, né? Sempre é importante ouvi-lo, né? Aliás, tive a oportunidade de acompanhá-lo em algumas das reuniões da ABS, dos congressos da ABS, né? E sempre fosse uma referência teórica, né, para todos nós. Eu só quero fazer, na verdade, eu acho que a avaliação que fizesse está correta, obviamente que tem alguns pontos de maior concordância, outros nem tanto, né? Mas uma questão que eu vejo e que estaria talvez nos desafios é você conseguir recompor a governança da área pública. Porque o sucesso das concessões, elas dependem muito mais da institucionalidade dela, ou seja, né, você ter bom financiamento, você ter uma boa regulação, você ter bons contratos, etc, etc. Mas tudo isso deve estar azeitado com o planejamento. E como o serviço é público, esse planejamento tem que ser público. Então, precisa haver, na verdade, uma governança pública que possa, inclusive, induzir as melhorias nessas questões que aqui apontei, que tu também apontastes, né? E eu vejo que isso falha muito. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, só a título de exemplo, né, foi feita a regionalização simplesmente utilizando o que tinha. Os 317 municípios que tinha prestação feita pela Corsã constituiu uma região. Isso foi replicado em vários estados. Os demais municípios até hoje não estão organizados. E a essa regionalização até hoje não foi dividida a sua governança. Então está criando problemas, por exemplo, regulação. A lei estabeleceu como uma das razões de regionalizar é você ter uma uniformidade regulatória. Aqui tem regionais, por exemplo, essa que foi constituída, a Unidade Regional de Relacionamento Básico 1, que é os municípios da Corsã, que ela pediu pela Corsã, continuam sendo atendidos por 5 agências regulatórias. Ok? E é uma coisa extremamente difícil de você conciliar, porque nem uma instância, vamos dizer assim, de mediação existe entre as próprias agências. Então, isso está trazendo vários tipos de problemas, né? Então, assim, uma coisa que cada vez mais eu estou vendo importância, né, de poder edificar uma governança, que é uma governança pública, ela tem que ser feita a partir das regiões, entendeu? Né? E que elas possam ser responsáveis pelo planejamento e também, né, no sentido de dar essa segurança jurídica e regulatória
que precisa para que esses serviços sejam bem prestados. Então seria uma observação apenas, né? E parabéns aí pela apresentação. Obrigado, Flávio. Eu também concordo com você. Eu acho que esse é um ponto muito importante dessa governança pública. Ok, vamos agora para o Adriano e na sequência a Patrícia. Eu vejo que também a Eliana está com a mão levantada depois da Patrícia. Então, Adriano. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui nessa live. Conhecimento do professor Álvaro é importante para que a gente possa refletir melhor as questões. Mas, o Álvaro, eu vou ser meio, vamos dizer, como é que eu posso falar? Meio mal com você. Porque eu queria saber qual a diferença que há, apesar do modelo de concessão de Alagoas e do Rio de Janeiro serem parecidos, mas o que você vê em relação aos dois? O que acertou e o que errou em cada uma dessas concessões? Bom, eu acho que seria muita ousadia da minha parte fazer esse julgamento, Adriano. Primeiro, mais uma vez, cumprimentar, a satisfação encontrá-lo à distância aqui. Eu vou falar do de Alagoas primeiro, porque eu não sou alagoano, sou de Recife, mas me criei aqui, vivi aqui, trabalhei na Casal. E, assim, trabalhei também para empresas que foram participar do leilão, aqui, né? Tanto dos 3 blocos, né? E, na verdade, o que a gente encontrou de cara foi, assim, uma modelagem com essas falhas que o professor Kelman falou há pouco e que eu mencionei também na apresentação, de informações completamente diferentes do que existiam no mundo real, tá? Informações sobre volumes produzidos, que a Casal nunca produziu, tá? Informações de cadastro, de tarifa social, assim, coisas que, assim, eu, como conhecia, né, eu pude contribuir bastante para a elaboração da proposta da empresa para a qual eu trabalhei. Conceitualmente, a minha crítica ao modelo de Alagoas e ao modelo do Rio começa, primeiro, pela forma, que também abordou o professor Kelman aí, de utilizar o TOGA como o grande divisor de águas, ou o ponto fundamental para a escolha do prestador de serviço. Eu acho que isso foi uma falha, assim, capital para os 2 casos. Depois, o fato de você manter, eu vou falar da Casal, não vou falar da SEDAI, manter a Casal, onde eu trabalhei 22 anos, repito, onde eu terminei a minha carreira, graças a Deus, atingindo um ponto muito importante na vida, que foi ser presidente da companhia, mas a Casal ela não tinha mais condições de prestar serviço. A Casal vinha de anos e anos e anos e anos de prejuízo acumulado. A gente tinha relatórios elaborados por empresas nacionais de grande porte que mostravam que a Casal tinha que encontrar uma saída, né? Eu lembro que um dos estudos que a gente contratou para fazer uma avaliação sobre o que fazer com a Casal foi até essa empresa de Minas, eu acho que é Séries Inteligência Financeira, alguma coisa assim, que tem trabalhado em muitas modelagens hoje. O cidadão, quando foi apresentar o resultado do trabalho para mim, o primeiro ponto que ele botou era o Estado capitalizar a Casal com alguns milhões de reais. Eu digo, risque, apague essa, pode pagar. O Estado de Alagoas não tem como fazer isso, né? Aí depois, fazer novas PPPs. A Casal já tinha 2 PPPs e uma alocação de ativo. Impossível, a Casal já estava no limite, né? Buscar um sócio privado, no modelo das companhias de gás, que esse era um modelo que a gente perseguia aqui, ter o mesmo modelo da Algás, companhia de gás aqui, que era um modelo interessante, porque mantinha-se o público participando como acionista minoritário, com o acordo de acionistas ele cumpria a alegria do governador, que era poder indicar o presidente, e ficava lá. Era um modelo que poderia ser proposto para a Casal. O outro era a venda da Casal, era acabar com a Casal, né? A Casal não tinha condição de sobreviver. E aí o Estado encontrou essa alternativa, que foi manter a Casal como prestadora de serviço produzindo água e os operadores privados nos outros 3 blocos. Como eu falei, a Casal foi para o Beleléu, né? Já acabou. Por uma questão muito simples, a tarifa que ela recebe não paga os custos dela, porque na modelagem, também não sei como, mantiveram as contraprestações das PPPs. E a Casal não tem mais mercado.
A Casal ficou hoje ela tinha 72 municípios, ela hoje tem 11 municípios, porque esses 11 não encontraram um bloco, ficaram com a Casal, com o resto da Casal. Obviamente eles dão prejuízo à Casal. A Casal até pouco tempo atrás tinha 600 povoados, que são as áreas rurais. Conseguiu de alguma forma, eu diria, muito favorável, repassar esses povoados para os privados, entrando nos famosos reequilíbrios, né? Então, eu acho que esse modelo daqui, Adriano, ele seria um modelo que eu não faria, tá? O do Rio de Janeiro, tá? O que eu sei é de ler, de ouvir falar, tá? Assim, o que eu ouço de alguns colegas da própria Iguá, principalmente da EGEA, que a gente também já teve contato, e da Águas do Brasil, é que, de fato, a quantidade de informações transmitidas para os participantes nos leilões foi muito ruim, né? Então, o pessoal sentou lá, que foi para campo, que começou a trabalhar, encontrou algo completamente diferente do que estava previsto, e isso, obviamente, impacta na prestação do serviço, no contrato, no pagamento das outorgas, né? E aí, só para fechar isso aí, também em relação a esses estudos, eu não sou economista, como vocês sabem, mas eu não consigo entender como é que alguém faz uma modelagem econômico-financeira, diz que a taxa interna de retorno é 9,75%, com uma outorga mínima de 3 milhões, e aparece alguém que paga 1,2 bilhão, tá? Eu não consigo entender como é que esse cálculo dá resultado, né? Porque, para mim, acaba com o fluxo de caixa, né? Você imaginar um negócio desse. E aconteceu aqui no Bloco B. No Bloco B, a outorga mínima era 3 milhões, a Londa, junto com a Conasa, pagaram 1,2 bilhão. Resultado, a Londa entrou em RJ no dia que assinou o contrato. Saiu, acabou. Ficou só a Conasa, lutando aqui com Águas do Sertão, dizem hoje que ela está tentando vender, né? A BRK, a outorga mínima era 15 milhões, ela pagou 2 bilhões, tá? Também vive doida para vender o contrato de Alagoas e não consegue, tá? Então, acho que, assim, a crítica que eu faço, Adriano, para resumir, não tomar muito tempo, também é essa. Os modelos, tá certo, eles não respeitaram, assim, regras de engenharia, regras econômicas, né? E de prestação de serviço. Foi muito risco, né? Obrigado, professor. Olha, eu não sou professor, não. Tinha muita vontade de ser, mas não sou. Eu vou pedir permissão à Patrícia e à Eliana, só para introduzir aqui uma fala sobre o Rio de Janeiro, para complementar o que o Álvaro falou. Aqui no Rio, eu tenho uma falha específica, eu diria, da formatação da participação privada, porque o Rio de Janeiro tem uma única estação de tratamento de água irrelevante, quer dizer, não uma única, quase todo abastecimento da região metropolitana é feita pela estação de tratamento do Guandu, que trata, enfim, da ordem de 50 metros cúbicos por segundo. 85%. 85% da região metropolitana do Rio de Janeiro, isso. Bom, e essa água, essa estação de tratamento fica num dos municípios da região metropolitana, que é Nova Iguaçu, e ela flui para os demais municípios, a cidade do Rio de Janeiro e os municípios da Baixada Fluminense, por um túnel adutor. Então, portanto, você tem, digamos, uma água tratada que vai ser distribuída ao longo de 3 áreas diferentes, ou 4 áreas diferentes de concessão. Na minha visão, a formatação devia ter sido de tal maneira que o produtor de água, que continua sendo a SEDAI, fosse o responsável por esse túnel adutor, e aí as sangrias do túnel adutor seria a interface com as empresas de distribuição de água. Mas não foi feito assim, quer dizer, na minha opinião, foi uma falha técnica. Exatamente igual a minha, professor. Perfeito. Bom, e a outra coisa também, em relação a essas... bom, vou parar por aqui, senão vou me esquecer. Agora, Patrícia. Bom, boa noite a todos. Apesar do tempo de estrada, eu sou meio pré-primária aí no tema saneamento, perto de vocês, então assisto sempre com uma alegria danada, porque aprendo muito, então obrigada aí pela aula, Álvaro. Eu temo até fazer uma observação um pouco primária também, mas primeiramente quero concordar com o Flávio
Brescia, eu acho que tudo está nesse ponto aí, não só a questão do saneamento, mas a questão do Brasil. O Estado brasileiro já foi grande empregador do melhor da engenharia brasileira, e hoje é o inverso, não emprega mais, né? Então, tudo dá problema nisso. É um tema que nós, como engenheiros e participantes de associações, temos que resgatar, que é colocar a engenharia de novo, né, nos poderes decisivos, né, dos poderes do Estado. Uma pergunta que eu faria, se é possível, e até como um caminho também, um desafio, é a preparação dos municípios, sendo eles, tendo um papel constitucional garantido, né, em questão do tema, do saneamento, e estando tão despreparados, será que se nós, como ANE, como Sociedade Mineira de Engenharia, que eu faço parte, será que se a gente não tivesse esse esforço de capacitar o município para saber cobrar, saber pedir, saber a demanda, saber controlar, saber contratar, será que não seria um caminho interessante também para a gente conseguir bons resultados? Obrigada. Eu acho que sim, eu acho que é um caminho interessante. Eu faço parte, como eu disse, da ABS há muitos anos, e também temos, às vezes, essas discussões na ABS, de que forma a ABS pode contribuir, né, com municípios, às vezes com as companhias de saneamento, mas numa escala muito maior, né, para que eles possam se capacitar para elaborar seus planos de saneamento, para elaborar modelos de gestão, para acompanhar os contratos, para saber como buscar uma solução, se vai ser com o privado, se vai ser mantendo o seu serviço municipal, né? O que eu vejo de desafio, vou usar essa palavra, Patrícia, é que a gente termina sempre dependendo de uma decisão política, tá? Então, a gente esbarra numa vontade de um prefeito e algum grupo de vereadores, né? Quando a gente consegue encontrar assim, um grupo suscetível ao entendimento de que o trabalho deles é para a sociedade, a gente avança. Quando a gente esbarra, infelizmente, no que é a maioria, um grupo que pensa exatamente na manutenção do seu status governista ali naquele lugar, a gente não consegue avançar, né? E aí você vê a limitação dos técnicos, né? Porque todas as prefeituras, independente do porte, mesmo as pequenininhas, sempre tem algum técnico que carrega o piano nas costas, né? Mas ele não consegue fazer com que esse entendimento da importância do processo técnico ele chegue ao gestor principal. Eu vou usar um exemplo aqui, fato real, hoje. Aqui em Maceió, em Alagoas, tem um município pequeno que, independente dos outros, dos blocos, ele fez a sua própria licitação e contratou um privado. E lá eles também não conseguiram ter um convênio de cooperação com a agência reguladora estadual, por questões políticas, criaram uma agência reguladora municipal, né, que não faz nada, né? Resultado, o operador privado está lá, precisa fazer investimentos e não consegue financiamento do Banco do Nordeste, e não conseguiria de outros, porque o Banco do Nordeste pede, cadê a regularidade da agência reguladora? A prefeitura não está nem aí para isso aí, né? Porque por que ele está preocupado com a agência reguladora? Não está, né? E o cara está já ameaçando entrar com algum tipo de ação contra o poder concedente, porque ele não consegue investir, não consegue melhorar a estação de tratamento de água, não consegue vender mais água, está tendo prejuízo e está nessa situação, né? Então, eu acho que esse é um problemaço que a gente vive no Brasil há muitos anos, né? Quando a gente encontra um bom caminho, né, a gente consegue avançar e ajudar e contribuir. Mas, infelizmente, os bons caminhos estão, me perdoe, é um julgamento cada vez mais distante. Ok, obrigado, Álvaro. Vamos agora a Eliana, a última pergunta que eu tenho aqui registrada. Tudo bem com vocês, Álvaro? Fico feliz. Sempre que eu leio seus artigos, eu considero bastante. Eu acho que você passou informações super válidas, mas surgiu a dúvida. Nesses dados, são consideradas áreas rurais, as áreas isoladas? Eu sei que as outorgas, a maioria delas, não considerou essas áreas vulneráveis, tão carentes do saneamento. E aí eu fico pensando, né, você colocou desde os anos 70, antes dos anos 70 já se falava da falta de saneamento. Nós já estamos fazendo 46 anos quase
E aí nós vamos ficar mais quantos anos com essa dificuldade de ter saneamento para essa população? Nós estamos trabalhando em áreas quilombolas, né? Você sabe muito bem. E aí, esses dados estão inseridos, esses dados das áreas rurais? E aí, doutor Kelman, eu queria perguntar para o senhor também, depois dele responder. O que o senhor acha da privatização da Sabesp? Eu sou ex-sabespiana, nós nos encontramos algumas vezes e a gente está vendo que está feia a situação. E aí eu gostaria de saber desse modelo específico que a Sabesp está atuando, muita gente saindo, jovens profissionais, apertando o botão do PDV, último segundo do segundo tempo, e aí por conta de redução de salário, de aumento das ações, e o saneamento cada vez mais na linha. A Sabesp está lá, está no maior índice de reclamação. Álvaro, primeiro você, depois do doutor Kelman, se eu não for atrapalhar a reunião. Não, então, Ariana, eu acho que, assim, dizem que o Ariano Suassuna disse que não era nem otimista nem pessimista, ele era um realista esperançoso. Eu gosto também de usar essa frase que dizem, que ele falou, porque eu acredito que a gente, com essas concessões para os privados, pelo menos no desenho das modelagens, no desenho dos projetos conceituais, o saneamento rural está inserido. A gente tem situações de projetos que eu já trabalhei em que era obrigado a atender comunidades com até 10 famílias, 10 casas, né? Como também projetos em que o cara passa a linha de corte, acima de 1.000 habitantes fica com o privado, abaixo de 1.000 fica com o poder público, tá? Então, assim, esses projetos de concessão que eu tenho visto hoje, e as PPPs também de esgotamento sanitário, elas têm previsto atendimento a comunidades rurais, a comunidades dispersas. E o desafio é mais técnico, tá? Porque as soluções são soluções individuais, né? Aqueles os sistemas estáticos, né? E depois vem a discussão sobre como fazer a manutenção. Como essas soluções individuais normalmente são fossa e sumidouro, falando bem simploriamente, tá? Não tem tanta exigência assim de manutenção, tá? Mas nem sempre essa é a solução. Então, eu tenho a esperança assim, de que, de fato, isso consiga avançar, porque tem sido obrigação dos privados atender também comunidades rurais. Só que, como eu falei, tem várias linhas de corte. Aqui em Alagoas, por exemplo, povoados abaixo de 1.000, poder público. Povoados acima de 1.000, privado, né? Então, as prefeituras que tinham sites, por exemplo, deixaram de ter site, não arrecada nada mais na sede do município, zero, e ficou com um povoado para atender. Aí dizem que usam parte das outorgas recebidas, que foram generosas aqui, né, por causa da divisão, mas isso não é verdade. É uma triste realidade, né? Porque se vai continuar com os municípios, eles não conseguiram fazer até agora, ou seja, vamos passar mais 50 anos e essa população que tem direito ao saneamento vai continuar sem. Mas vamos, como você falou, tem esperança. Obrigada. Bem, já não temos mais inscritos. Eu, antes de responder a pergunta da Eliana, eu queria fazer um comentário e uma pergunta ao Álvaro. O comentário é sobre saneamento rural. É claro que isso tem que ser uma preocupação, mas nós, técnicos, temos que ter cuidado quando esse assunto transborda da área técnica e vai para a área jurídica. Eu vou explicar o que eu quero dizer com essa preocupação, por exemplo, concreto da Sabesp. Lá da Sabesp tinha o Ministério Público queria que nós adotássemos em comunidades rurais do Vale do Ribeira soluções de rede, quando na realidade as soluções apropriadas eram soluções de área rural, que nem na Suíça você tem soluções de rede para a área rural. Então, nós técnicos temos que ter um certo cuidado com esse assunto para que entendam que as soluções são diferentes, depende do qual o problema que a gente está querendo resolver. Bom, a pergunta para o Álvaro, e depois eu respondo, Liana, a sua pergunta. A pergunta para o Álvaro é o seguinte: você falou da dificuldade de você ter agências reguladoras, até em nível estadual já é difícil, quanto mais em nível municipal. Você contou a história da agência reguladora do pequeno município de Alagoas e da dificuldade toda.
E a minha experiência de ANEEL, aí já não mais Ana, mas de ANEEL, é de que o que a ANEEL fazia... A ANEEL tem responsabilidade no setor elétrico, é a única agência reguladora do setor elétrico, diferente do saneamento, no setor elétrico só tem uma agência reguladora, e essencialmente a tarefa de regular pode ser esquematicamente dividida em dois ramos. Um ramo é fiscalização do serviço, se o contrato está sendo prestado ou não. É um ramo relativamente fácil de ser feito, porque você pode fazer visitas de campo, verificar se a cobertura está adequada, não está adequada, enfim. Exige conhecimento, mas não é muito sofisticado. O que é mais sofisticado é a regulação econômica, o segundo ramo. O segundo ramo é a regulação econômica. Então, a ANEEL, ela delegava para agências estaduais, e delega ainda para agências estaduais, a área de fiscalização, mas não a área econômica, não os estudos econômicos, modelos econômicos, econométricos, que levam a revisões tarifárias e coisas assim. Então, a pergunta é a seguinte, a ANA ficou com essa responsabilidade legal de emitir normas de referência, né? Que é uma tentativa de dar alguma uniformidade à situação no país. Mas, na minha visão, e eu queria saber a sua opinião, na minha visão, ela podia ir além. Eu já escrevi sobre isso, já briguei, já discuti com os dirigentes da ANA, de que ela poderia ser, eventualmente, uma agência reguladora mesmo de aspectos do segundo ramo, o ramo econômico, né? Revisões tarifárias. Ela podia ser uma agência reguladora econômica para qualquer município, ela podia exercitar isso, ela podia ser a agência reguladora nisso e, naturalmente, deixar, talvez, para uma agência estadual ou mesmo municipal, a parte da fiscalização, que é, mais, como eu disse, mais straightforward, mais direto. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, depois eu respondo a Eliana. Concordo integralmente. Eu também gosto muito de escrever, tenho um site, um blogzinho, e eu sempre publico no meu blog lá alguns textos, e já escrevi exatamente isso que o senhor falou. Eu acho um absurdo que a gente não tenha esse apoio mais intensivo, mais inclusivo da ANA no serviço de saneamento. A gente fica à mercê de um processo confuso, como o senhor falou, as normas de referência tentam criar um caminho, tá? Mas eu adotaria uma posição muito mais forte. E, infelizmente, isso não foi o mote. E eu ia fazer também uma das inferências maldosas, né? Isso é porque vai mexer com o poder da agência reguladora, né? Você tem agência reguladora que quem manda é um deputado, está lá 500 anos mandando, o pessoal dele, então o cara vai perder poder, né? Então, eu concordo integralmente. Se eu pudesse, eu faria isso. Perfeito. Está ótimo. Então eu vou encerrar essa reunião não sem antes responder a Eliana. Então, Eliana, olha, você deve... o Fábio levantou. Então, antes de eu responder, o Fábio levantou uma mão, vou dar uma chance a ele. Por não, Fábio. Obrigado pela oportunidade de estar com pessoas tão ilustres. Mas é que uma preocupação que me vem bem à tona, porque o Presser conhece bem a situação aqui no DEMAI, que nós assumimos toda a questão das enchentes, que era outro departamento separado e tal, né? E a gente, no momento que não consegue capitalizar, né, a drenagem, né? A gente se vê nessa situação de até que ponto a gente faz a concessão, até que ponto se faz uma PPP para assumir outra parte do saneamento, né? Porque o saneamento, infelizmente, não é só água e esgoto, né? Tem a questão dos resíduos, tem a questão da drenagem. Queria saber se alguém de vocês pode ter uma ideia de como proceder. Olha, Fábio, eu estou participando de um trabalho agora, trabalhando para a Sigla Sul, que é uma empresa de consultoria aqui, muito conhecida na área regulatória principalmente, que é na Bacia do Rio Doce, lá em Minas Gerais, especificamente em Minas Gerais. E uma das coisas que está incluída no estudo é uma solução para a drenagem, tá? Então, o modelo que vão desenhar lá, o meu trabalho é um trabalho muito menor nesse processo todo, eu trabalho auxiliando o pessoal da Sigla Sul na parte de engenharia, né?
eles no regulatório, mas tem todo um escritório de engenharia, InfraWay, Engenform, ZES Engenharia, eles estão estudando soluções que envolvam uma modelagem de engenharia para incluir água, esgoto, drenagem, tá, urbana, e depois isso vai também já entrar na modelagem econômica e na modelagem jurídica. Então, o AFC, quem vem coordenando esse processo lá em Minas Gerais, trabalhando para o governo do Estado, e é a primeira vez que eu vejo, de fato, alguém incluir essa discussão de drenagem numa possível PPP ou numa possível concessão. Uma brincadeira que eu faço, doutor Kelman, nesse caso de Minas, é que dos 200 municípios que a gente está estudando, 194 são Copasa. A Copasa acabou de ser adquirida, né, com um acionista de referência equatorial, né? Será que ele vai concordar com isso, né? Então, já fica aquela salada brasileira, né? Eu queria pedir também um favor a vocês. Eu tenho uma reunião da ABS em curso agora e estão me chamando para participar. E eu, Flávio, Ariana e Adriano, que são da ABS também, eu agora estou com a missão de ser tesoureiro da ABS. E a gente está numa dificuldade financeira muito grande e eu preciso entrar na reunião daqui a pouco. Então, pelo menos uns 10 minutinhos mais, se precisarem de mim, eu fico à disposição. Eu vou encerrar essa com a minha fala. Não vou dar mais a palavra para ninguém, senão nós não encerra. Então, primeiro vou falar, antes de responder a Eliana, vou fazer uma menção aqui o que o Fábio disse. Eu participo de um comitê científico do Rio Grande do Sul, que foi criado pelo governador logo na sequência da enchente de 2024. E claro que você, Fábio, e o Flávio conhecem o assunto muito mais do que eu. Eu vou aqui ensinar a missa ao vigário. Mas o que me parece que acontece, quer dizer, do ponto de vista institucional, é que a solução da região metropolitana de São Paulo, de Porto Alegre, foi dada desde lá dos anos, depois que teve a grande enchente da década de 40, né, em que se construíram os diques, as casas de bomba, construiu-se o polder, soluções semelhantes à que a Holanda usou e outros usam. O que não deu certo em 2024, pelo menos uma visão muito sintética aqui de um carioca, né, é que ao longo das décadas a necessidade de manter ativo o pessoal qualificado e as instalações bem funcionando se perdeu. Tanto é assim que eu acompanhei anos atrás, e vocês muito mais, discussão sobre derrubada do dique, porque atrapalhava a visão do Guaíba, tal, enfim. Essa é a visão aqui do carioca, tá? Então, a solução, me parece, é o seguinte, dar continuidade a quem está a instituição responsável por administrar o polder, quer dizer, portanto, administrar o dique, administrar as casas de bomba, mapear, impedir a ocupação de zonas de inundação, etc. E como é que isso é feito? Isso tem que ser feito, aí pode ser feito por uma PPP. Eu acho que a minha solução seria uma PPP. Mas, ou seja, uma licitação em que uma empresa ganha que nem é como uma linha de transmissão. A linha de transmissão, ela constrói a linha, o dono da linha de transmissão de energia elétrica constrói a linha e recebe uma anuidade para manter aquilo funcional. Então, seria assim, o poder público faz uma licitação, pode ser o município ou o Estado, ou os dois juntos, faz uma licitação para saber qual é a empresa que vai fazer o investimento de recuperar o polder, os polders que existem, e ao longo de 30 anos, ou algo assim, receber uma anuidade para manter aquilo funcionando. E se qualquer coisa que ela teria que ter um seguro, por uma seguradora de renome, de tal forma que a seguradora obrigaria ela a manter tudo funcionando bem mesmo, porque se tivesse um desastre, vamos dizer, um desastre dentro do tempo de recorrência combinado, e as estruturas não fossem suficientes, ela pagaria, portanto, a seguradora pagaria pelo drama. Bom, me alonguei demais, deixa eu chegar aqui à pergunta da Eliana. Eliana, quando eu estava na Sabesp, era presidente da Sabesp, eu fui favorável a uma quase privatização, né? Quase, eu diria, desestatização. Naquela ocasião, por quê? Isso eu vou repetir aqui o que eu já falei muitas vezes.
Em reuniões de diretoria da Sabesp, às vezes, eu dizia assim, olha, se nós temos aqui duas opções, opção A e opção B. A melhor opção para a empresa e para o povo é a opção A, mas ela tem risco. Se der errado, quem vai pagar o pato são os administradores que tomaram a decisão A. A decisão B não tem risco nenhum. Quem assinar isso é o papai e mamãe, não tem problema, não dá nada errado. Mas é pior para a empresa, para a Sabesp, e é pior para consumidores. O que a gente vai fazer? Optar por A ou B? Nós sempre optamos por B, porque não é justo você pega os dirigentes de uma empresa e coloque o CPF delas em risco. Porque se depois dá errado, você tomou uma decisão com a melhor das intenções, mas dá errado 3 anos depois, aí o Tribunal de Contas vem e cobra do dirigente que tomou aquela decisão. A decisão foi tomada sob incerteza, com a melhor das intenções, sem dolo. Mas ele vai pagar. Então, esse estado de caça aos culpados, né, caça aos suspeitos, tal, faz com que a administração, faz com que os mesmos gestores, debaixo de regras administrativas públicas ou debaixo de regras administrativas privadas, tenham uma performance diferente. Eu já fui dirigente de empresa pública e de empresa privada. O mesmo Gerson Kelman. Eu fui muito mais eficaz quando dirigi uma empresa privada do que eu fui quando dirigi uma empresa pública. Porque é por causa das regras. A equipe era a mesma, mas é por causa das regras. Então, por isso, eu era favorável, na época que eu era presidente da Sabesp, eu era favorável a... na época não era propriamente... Era uma desestatização complexa, porque, não sei se você acompanhou isso, mas eu e outros queríamos criar uma empresa holding. Bom, enfim, vamos pular esses detalhes. Bom, por conta disso, eu fui favorável, na época que o governo do Estado resolveu vender parte das suas ações, por isso que eu chamo de desestatização, porque o governo do Estado continuou sendo um acionista relevante da Sabesp, eu fui favorável. Assim, a distância do Rio de Janeiro, né, eu vou a São Paulo de vez em quando, eu vejo que, na época que eu era presidente, eu fui presidente até 2018, o nível de investimentos que nós tínhamos, o CAPEX anual que a gente fazia, era da ordem de 3 bilhões de reais, a Sabesp. Ela está fazendo um CAPEX muito maior do que esse, muito maior. Da ordem, eu acho que mais que 10 bilhões, um número exato eu não sei, mas é muito mais. 3 ou 4 vezes o que nós fazíamos. Assim, a distância, eu acho que alguma coisa vai resultar de positivo para a população. Então, eu tenho uma visão, assim, favorável. Você me conta coisas que eu não estou acompanhando. O estado de espírito dos funcionários, dos servidores da Sabesp, isso eu não estou acompanhando, eu não estou vendo isso. Mas acho que o nível de investimento está muito alto e acho que a tendência é da população ser melhor atendida. Mas, Liana, eu não vou te dar direito à tréplica, senão a gente não termina isso aqui. Eu vou só... Eu estou precisando sair, que estão me chamando aqui. Vou encerrar agradecendo ao Álvaro, volto exatamente o que eu agradeço. Qualquer dia eu falo com o doutor Kelman. Obrigada, parabéns. Abraço, Álvaro, parabéns. Eu que agradeço. Valeu. Um abraço grande para vocês. Muito obrigado. Um abraço, Tchau. Álvaro. Obrigada. Outro Kelman. Tchau.